Bem-vindos, senhores passageiros. Vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui novamente com mais um bate-papo no Monde Upgrade. E nesse momento, então, agora nós vamos falar sobre CRM, né? Isso aí. Um conceito, um sistema. E eu trouxe uma galera bem legal aqui. Começando aí, quero que se apresente. Vamos lá, Diego. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, então, né? Tudo bem que eu não me apresentei, que eu estava aqui já na palestra de manhã, mas para quem não assistiu ainda, eu sou o Daniel, sócio-diretor da Monde, sócio-fundador. Também sou agente de viagens aí há mais de 20 anos com meu irmão. E então entendo do nosso mercado de agência, das dificuldades. E a gente está como Monde sempre buscando trazer o melhor para contribuir para o sucesso do agente de viagens, seja com o nosso sistema de gestão ou seja em trazendo conteúdo como nós estamos fazendo no dia de hoje, né? E ontem, que depois vai ficar disponibilizado aí para vocês assistirem, quem não pôde pegar tudo. E nossa equipe aqui para falar de CRM. Vamos lá, Diego, se apresenta, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, Daniel. É uma relação que não é de agora. Um assunto importantíssimo, não cabia outra pauta a não ser essa, no meu caso e do Matheus. Meu nome é Diego, eu estou no trade há praticamente 13 anos, sou sócio administrador da Calamares Viagens e estou aí, despachando o mundão afora aí as pessoas para conquistar os sonhos. Bom, o meu nome é Rafael Risse, sou da Kalina Viagens Perfeitas. Estou há 12 anos no mercado, conheço o Daniel também há 12 anos, né? Antes de abrir a agência, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, foi com o Dani. E é engraçado que ele falou assim, eu lembro, foi numa mesa de chopp, né? Ele falou assim, ó, vai acontecer isso, aqui você vai errar, e aconteceu tudo. Graças a Deus, segui a linha. Eu falei antes você ia acertar também, né? Falou, vai aqui que aqui dá certo. Eu estou há 12 anos na frente da Kalina, e o CRM é uma das coisas mais importantes pra gente lá, né? Qual a cidade mesmo, Kalina? Sou de Araras. Legal. Inclusive, fomos cruzados, né, por esse motivo. Uma vez chamei o Daniel para uma reunião para a gente entender melhor a ferramenta, para ver uma questão de adaptação dentro da nossa realidade. Foi aí que a gente acabou cruzando os nomes para o Daniel quase toda semana tem uma mensagem minha. Ela falou, Dani, será que dá para fazer isso no Monde? A gente vai conversando aí. Isso aí. Quem mais está aqui na nossa mesa? Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou aqui para prestigiar junto com o Monde, né? Agradecer para vocês. E representando a Calamares Viagens, sou o Matheus, sou publicitário de formação, então estou no trade aí meio de 4 a 5 anos, né, dentro do turismo, trazendo um pouquinho sobre a comunicação dentro do segmento, né. Acho que é um momento desafiador para a gente falar disso depois de uma pandemia, então a gente vai trazer um pouquinho das estratégias de marketing aqui junto com o Monde para falar de CRM. Maravilha. A Calamares é Campinas, né? Campinas. Tem 36 anos de mercado. Show de bola. E só para introduzir um pouquinho o Matheus chegou no momento oportuno, eu diria. Ele chegou durante a pandemia. Então, a gente passou um momento de reestruturação. Na verdade, eu trato a pandemia como um assunto que foi o único momento que a gente teve para realmente parar, entender e conseguir reconstruir, né, o segmento. Então, ele teve uma base totalmente diferente de nós, que passamos por vários momentos, e foi um momento oportuno, principalmente para esse lado de CRM e marketing, porque a gente conseguiu parar, analisar todas as bases e começar a tomar decisões com base em tudo isso que a gente analisou. Maravilha, então vai ser um bate-papo muito bom aí, que além da experiência do trade aqui, tem uma experiência também do marketing. Exato. Isso é legal. Bom, vamos lá então, pessoal. Começando, CRM, né? Muitas pessoas aí chegam para a Monde, chegam para a gente, falam assim, vocês têm um sistema de CRM, o Monde também é um sistema para CRM, e eu queria primeiro colocar que a gente entende o CRM como um conceito, né? Sim. Que é o conceito de gestão de relacionamento com o seu cliente. E sendo um conceito, nós temos aí diversas possibilidades de atuar em cima desse conceito. É claro que não tem um manual específico, né, sobre conceitos de CRM para as agências de viagens, mas temos hoje muito material já no nosso blog, tá? Para quem não conhece, monde.com.br. E vocês, né, no dia a dia, muitas outras agências, clientes nossos, vocês que estão nos assistindo, fazem CRM, muitas vezes sem saber. Em algum momento fazem mais, conseguem potencializar, conseguem tirar proveito mais disso e buscam, então,
potencializar isso através do uso de tecnologia, seja com pouco em algumas informações do Monde, algumas ferramentas que o Monde oferece, ou seja, com tecnologia aí de terceiros mais especializadas nessa área. Então, eu queria ouvir de vocês aí, a gente pode trocar ideia aqui sobre essa questão, primeiramente, de conceito. Se é isso mesmo, se é um sistema, o que vocês vê, como vocês entendem essa questão, essa palavra aí, CRM. Quem quer começar aí pode puxar o gancho. Eu começo. Vamos lá. Eu vou aproveitar que a gente estava conversando antes aqui. Foi o que você falou, independente do sistema, independente da metodologia de CRM, ela pode ser aplicada de qualquer forma. Só que quando o número de pessoas envolvidas numa relação entre empresa e consumidor vai crescendo, a dependência da memória também. Então, foi esse motivo que a gente começou a despertar realmente o divisor de águas nesse sentido de organização. Eu consigo lembrar todo o check-in de passageiro, que a gente conversou, a gente consegue lembrar todo aniversário de passageiro? Vai ser enviado um e-mail automatizado ou vai ser enviado algo personalizado ou até mesmo o contato perfeito, que é uma ligação? Então, a gente passou realmente a centrar o CRM quando o número de clientes começou a subir de uma maneira exponencial e, principalmente, cresceu a preocupação de como que a gente vai ter o controle disso. Porque a venda não é na conversão, né? Eu costumo dizer que hoje agências com qualidade, converter é fácil, difícil administrar. Então, nesse sentido que de pós-venda, principalmente, como que a gente pode manter um controle e o relacionamento com o cliente, né? Então, foi nesse sentido que a gente começou a desenhar. É algo que eu considero hoje complexo, né? Algo que realmente tem que fazer toda a linha de entrada do cliente até o regresso dele, para entender justamente qual que é a jornada dele dentro de uma agência. Né? Porque de uma mera prospecção, de um mero interesse do cliente, passa para a conversão, da conversão à administração da viagem, da administração da viagem à entrega dela e aí o final com o regresso. Então, assim, no nosso caso, o CRM passou a conviver na nossa vida diariamente, né? Felizmente ou não. Incorporou na rotina. Com essa preocupação, porque a gente aproveitou o momento oportuno que a gente parou e conseguiu organizar para justamente entender qual que é o ciclo disso aí. Porque principalmente assim, né, Dani? Conforme que agências com 12 anos, ou digo que tá 13 anos, mas a agência tem mais de 30 no mercado, você tem uma demanda diária, né? E né, lá na Calina, pelo menos, começou o quê? Como organizar essa demanda que está chegando, para você, né, também ter um número, saber quanto você está atendendo, se você mandou um orçamento, se a pessoa está te devendo uma resposta ou não, que é o nosso maior gargalo hoje. E depois da venda, né? Porque você está começando a venda aqui depois da venda, que é o nosso... Eu classifiquei lá na Calina como nosso pós-venda. Então, tem meu irmão, por exemplo, que cuida dessa parte para a gente, que vai desde a assinatura do contrato, entrega desse recibo para o cliente, para ele ter tudo em mãos, e essa comunicação até a viagem dele, tá? E a viagem de retorno. É óbvio que no dia a dia, às vezes as pessoas ficavam presas no CRM, no conceito de, é um programa, preciso lembrar a data de aniversário, preciso lembrar que viagem que ele fez. Os clientes que são mais assíduos da agência, você sabe mais ou menos o histórico de viagem dele, então isso facilita para você, né? Mas eu acho que o maior problema é concentrar essa demanda do pedido que você tem. Quando eu consegui organizar isso, foi quando eu olhei e falei, nossa, atendo tudo isso por mês? Né? Nossa, está parada a semana. Está parada, mas eu tenho isso aqui parado de dinheiro que eu já mandei orçamento e o cliente não me respondeu. Então, você começa a ter uma visão muito mais ampla do seu negócio, tá? E aí depois, quando você fez a venda, fez a venda, que na pandemia, eu acho que entrou, pelo menos para mim, a visão de que, né, toda essa gestão que a gente tem da viagem, porque foi quando deu a pandemia, foi graças ao sistema, por exemplo, como o Monde, que eu consegui saber todo mundo que ia embarcar, eu liguei para todo mundo, falando, olha, deu pandemia, não sabemos como vai ser, mas já estamos monitorando, e fomos fazendo o monitoramento mês a mês, organizando isso, e aí sim, aí está com crédito, esse vai remarcando, esse conseguimos reembolso, foi onde a gente teve o controle, né? Então, foi essa gestão de comunicação. Como o Diego falou, uma palavra importante, eu acho que o CRM você pode entender como essa jornada do cliente, desde o momento que ele entrou na sua agência, fez todo o atendimento, fechou, e o retorno dele, né? A comunicação que você fez. E isso pode ser um momento por telefone, um momento pode ser uma mensagem do WhatsApp, né? Pode ser através de um formulário que eu falei para vocês que eu deixo disponível para o cliente, para ele mesmo fazer um checklist dele. Querendo ou não, ele preenchendo esse checklist, ele está conversando com a Calina, porque nós estamos ali orientando ele o que ele tem que rever, se está feito ou não está feito. Então, acho que é toda essa comunicação. Porque às vezes pode ser que seja um momento legal de ligar, mas a gente sabe que na corrida do dia a dia, às vezes uma mensagem é muito mais fácil. Então, acho que é toda essa gestão mesmo. Maravilha. Deu para ver aqui que do entendimento de vocês, a gente já capta que
Todos vocês têm o conceito de que CRM é relacionamento com o cliente, seja desde o momento que ele entra em contato para fazer o orçamento, né, Sim. para elaborar a viagem dele, até o momento então que você vai preparar o voucher, vai organizar ou vai remarcar, no caso uma pandemia que precisou Sim. entrar em contato para organizar a viagem, e no momento, como o Diego falou, do retorno, do regresso do cliente. Então, é se relacionar com o cliente em todas as etapas. E aí você já deu uma pincelada no uso da tecnologia, né? Como Sim. no Monde você precisou, poxa, deixa eu pegar quem vai estar embarcando na pandemia, que não vai sair, e eu preciso falar, me relacionar com esses clientes para posicionar eles. E nesse momento você fez uso da tecnologia, que é puxar uma listagem de quem vai estar embarcando nos próximos meses. Infelizmente foi anos, né? Foi um ano, mas você usou de tecnologia para isso. Legal, muito legal. E, Matheus, o que você completa aí sobre o conceito de CRM? Refletindo aqui com eles, assim, a gente é até suspeito para falar de Monde, né? Antes da pandemia, a gente já era usuário e eu entrei nesse momento onde eu fiquei imaginando, né? Como marketing, alguém que trabalha o tempo todo comunicação. O que a gente vai falar para essas pessoas agora, né? Então, o que a gente vai trazer de informação para elas? Protocolo, a gente vai fazer elas viajarem, a gente vai embarcar elas mesmo assim? Não, como que a gente vai comunicar? E é sentir esse medo. E eu acho que foi um processo, um desafio, né? Na verdade, até hoje, também interno, né? Então, a gente trabalha isso muito internamente, como eu costumo chamar CRM de cultura de disciplina, na verdade, né? Disciplina de estratégia, disciplina de comunicação entre equipes. E eu preciso conversar muito com vendas precisa conversar muito com marketing, vendas também precisa conversar com o financeiro, e o financeiro trazer uma resposta de que aquela documentação está certa, como que vai voltar aquilo para o cliente, se está faltando alguma coisa. Então, acho que a tecnologia, independente da frente que a gente for usar, ela possibilita muita coisa para a gente, mas também existe um lado muito humano que a gente precisa ter atenção, né? Então, a cada cliente que a gente se relaciona, que a gente perpetua algo, é preciso ter uma atenção devida para entender realmente, né? Eu acompanho agora vários eventos dentro do turismo, estou participando de várias feiras, outros eventos também dentro da área de marketing para turismo, e eu vejo dentro dos agentes, dentro de cada pessoa que a gente conversa, a escassez dessa comunicação, né? Então, a gente está ali durante a semana, durante um mês que às vezes não está tão bom, e o agente se sente desesperado, às vezes, para mandar uma promoção de Paris, modo, né, vamos dizer assim, lojas populares. Então, a gente precisa ter atenção àquilo que a gente está enviando realmente e comunicando para cada pessoa. Não fazer nada no desespero, né? Exatamente. Mas show de bola, você tocou aí numa parte muito importante em relação ao CRM, que além dele ser um conceito, né, como a gente está compactuando aqui, não é uma ferramenta, ele é um conceito, ele deve ser envolvido por toda a empresa. Exatamente. Como você acabou de falar, né? Marketing, vendas, financeiro, porque em todas essas etapas, em todos esses momentos, seja um reembolso, seja a confirmação do pagamento, tudo você está se relacionando com o cliente de uma maneira ou de outra. E se não tem uma organização, uma disciplina, uma sequência, já fica muito distante de se relacionar, de se concretizar, de se aplicar um CRM numa agência. E vai muito do que a agência busca também, né? Eu acredito. Agências que têm um perfil mais único, um nicho mais específico, trabalha com luxo, trabalha com a parte de ecoturismo, trabalha com grupos, exige muito mais personalização do que você trabalhar com diversos tipos de viagens e trabalhar com diversos pacotes, destinos, diversos produtos, né? Você precisa de muito mais atenção e personalização. Você não vai enviar a mesma comunicação para um casal que vai fazer lua de mel e para um mochileiro que vai fazer uma viagem para a Europa. Com certeza, aí já são precisa estratégias de marketing direcionadas, né? Direcionadas. Show de bola. Bom, acho que a gente está bem alinhado, né, pessoal? E só fazendo uma observação, a gente sempre faz uma reunião no início do mês, né, para repassar resultados e a projeção do mês subsequente. E eu estava até um dia antes de terminar, formatar a reunião, pensando sobre até mesmo a utilização da tecnologia, né, não só no meio corporativo de turismo, mas também como um todo. E foi o que eu falei na reunião, a tecnologia hoje é um meio, porque o fim dela é o que a gente estava conversando, tem que ter humanização. Tudo automatizado, não falo para todos os segmentos, mas especificamente do turismo, para a gente conseguir escalar não só a questão de ticket médio, mas de número de cabeças entrando dentro de uma agência,
Isso aí é base. Então, é importantíssimo a gente entender o quanto a tecnologia pode agregar e o quanto ela pode atrapalhar. Então, nesse caso, a gente cria um modelo que seja aplicável e não um modelo que a gente fique o tempo inteiro baseado em cliques, baseado em análise de dados, sendo que tem outro lado passando, que é o lado do humano. Maravilha. Bom, é aí que a gente já vai então entrar nas perguntas aí da parte prática, né? Que o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, com certeza querem saber, tá, mas e na prática, né? Se é um conceito. Sendo um conceito, a gente tem inúmeras possibilidades. E aí é o que você acabou de falar. Tenho que aplicar de acordo com a minha necessidade ou dos meus objetivos, né? E então, no momento de hoje, passar a bola aqui para o Rafa aí começar. Vamos tentar pontuar, como a gente sabe que tem muitas ações, eu sei que vocês fazem bastante aplicações de CRM, vamos começar por uma. Me diga uma aí, talvez pode ser a porta de entrada, a gestão, né, dos clientes. Me diga uma ação de CRM que você está fazendo, como você está fazendo, o feedback se está dando certo ou não. O Dani, para organizar essa entrada, porque normalmente o WhatsApp é o caminho. Então, a primeira coisa, a gente tem um sistema de WhatsApp que é um número só, então onde o cliente entra e ali vai ter uma fila de atendimento, então os consultores que estão disponíveis vão puxando essa conversa, tá? Dentro desse sistema, como o Diego falou, eu já tenho salvo, né, e vou diariamente atualizando isso, respostas prontas ali. Para quê? Para dar uma padronizada nesse atendimento. Porque às vezes você está na correria ali, você puxa uma resposta pronta, manda ali para o Matheus responde, tá bom? Mas óbvio que quando, né, o ideal é que mandou uma mensagem, daqui a pouco você manda um áudio, então você vai fazendo um mix, né, para dar essa humanizada no atendimento. E a primeira coisa que a gente faz é um formulário, que ele é online, que a gente passa para o cliente, onde a gente já tem algum filtro do que precisa. E o mais importante, a hora que o cliente já faz esse filtro dentro do perfil, que a gente foca nosso é sempre no perfil da viagem, do que ele vai querer, que a gente entende que é muito mais fácil depois, quando ele entende que o perfil é mais importante para fazer a venda, que aí você desvincula a questão do preço do primeiro momento, já cai dentro do nosso sistema de atendimento. Tá? Então já entra na fila de atendimento nosso. Então aquela história, acabei de fazer um orçamento aqui, quem que é o próximo? Já está alinhado por ordem de pedido. Então você vai fazendo, às vezes, óbvio, você está fazendo um aéreo aqui, está fazendo o mesmo destino, você vê que tem outros passageiros que querem o mesmo destino, você aproveita o sistema e já faz ali. Mas você consegue ter uma ordem nisso, que é através disso que a gente vai ter depois as etapas de atendimento. Cliente que foi enviado o orçamento, cliente que está devendo resposta se gostou do orçamento ou não, se ele quer fazer um ajuste, se ele quer fechar, se ele viu alguma coisa diferente. Então a gente consegue fazer o acompanhamento disso, começa no formulário, mas cai no sistema de atendimento e ali a gente vai acompanhando. Tá? Então, hoje é automatizado. E hoje esse sistema, essa tecnologia que você tem usado para organizar essa fila, qual que é o produto? É o Pipe Drive. O formulário chama JotForm, que é um formulário que eu conheci recentemente. E hoje eu tenho desde o meu formulário de solicitação de visto, por exemplo, está tudo lá dentro. Né? Então, eu migrei tudo do Google para esse formulário, porque ele faz o link com o Pipe Drive. Então, automaticamente preencheu e já cai no meu Pipe Drive, que é onde a gente consegue fazer esse link. E desse formulário, eu tenho um formulário também de retorno do cliente, que é do feedback, que quando ele responde para mim, ele já cai também no meu prospectar, dentro do funil do Pipe Drive, para depois eu entrar em contato com ele numa venda futura. E antes disso, você fazia, lógico, sem essa ferramenta, né, ou sem esse processo. O que melhorou? O que você pode sentir que melhorou dentro da agência? Melhorou. Porque tem muitas agências também que falam que, poxa, eu vou perder muito mais tempo em organizar essas informações dentro de um outro sistema, né, para tentar buscar algum retorno, né? Sim. Como que você viu esse equilíbrio lá? O Dani, antes disso, era cada um do seu jeito, né? Então, o meu era no caderno, o outro podia fazer uma planilha, e aí você não tem padronização, tá? E você não tinha uma visão geral, tá? Então, hoje, cada atendente meu tem um funil do Pipe Drive, e com isso eu consigo ter uma visão geral do quanto a gente está movimentando de possível venda. Né? Então, quando você olha lá em cima, porque assim, quando você manda um orçamento para o cliente, dentro desse card do cliente, que você criou ali do atendimento, você pode pôr valores. Então, você coloca o valor, por exemplo, eu mandei um orçamento, então é a partir de 10 mil essa venda. Coloca lá 10 mil. Aí, quando você olha no montante que você mandou, né? 10 vendas de 10 mil, você fala, opa, né, tem venda para sair aqui. Aqui dá uma oportunidade de venda. Oportunidade de fechamento. De fechamento. Então, você tem uma visão geral, né? De realmente aí você vê se o seu mês está sendo produtivo ou não. Porque acontecia muito isso. Aí você mandava orçamento, aí não sai venda. Porque às vezes demora uma semana, 2 semanas. E aí você fala, nossa, o mês está parado.
né? Mas não é que está parado, Para né? que o Está no cliente, que processo. o cliente também tem o momento de compra Sim, dele, né? sim. E às vezes ele depende de negociar as férias da esposa, depende de, onde vai aumentar um pouquinho do orçamento, porque você acabou passando um hotel melhor, ele quer aquele hotel. Então, a venda às vezes não acontece, a venda em si ela vai acontecendo, né? A venda do cliente comprando a ideia, mas o pagamento, às vezes, ele pode demorar um pouquinho mais. E nisso tem que ter esse acompanhamento. E Né? com essa organização, nós percebemos lá o quê? Né? Que os clientes também entenderam que existe um funil, né, de atendimento. Porque senão deixava na vontade dele. Então, quando você fala para o cliente assim, ó, já mandei o orçamento, perguntei se queria atualizar, se gostou, ele falou, tô vendo com meu marido, com a minha esposa. Beleza. Ó, você quer Quanto tempo precisa para ver, né, com ele? Isso. Aí, por exemplo, quanto tempo? Tá, final de semana eu vou falar com ele. Beleza, segunda, terça-feira, você já deixa lá para você entrar em contato. Ó, gostaram? Quer que ajusta? Né? E aí, no final, quando você vai fechar o atendimento, antes de fechar, o que a gente faz? Olha, nós já definimos o perfil que você queria, já passei algumas opções, já perguntei para você se você queria ajustar isso, tá? O que está faltando O que para está fechar o faltando? negócio? Agora sim, ou vai fechar, ou porventura, se você não vai fechar agora, eu vou deixar de stand-by, mas você pode me chamar que eu abro o seu atendimento de novo. Quando você fala isso, às vezes o cliente fala assim, não, eu vou fechar, é que eu não consegui realmente falar ainda com o meu marido. Aí você dá uma aceleradinha no cliente. Então, se não fica... Ou então, pelo menos, você deixa de stand-by para um futuro e você não fica devendo mais nada para ele naquele Isso momento. mesmo. Não Isso fica mesmo. aquela situação de, poxa, a agência não me deu retorno. E com esse, né, vamos dizer assim, com esse processo que a gente criou, quando você entra em contato com o cliente, não é chato você ligar para o cliente de novo, porque às vezes o funcionário fala assim, mas nossa, vou ter que ligar para o cliente. Tá, mas é por um motivo específico. O primeiro foi motivo... compactuado com ele no atendimento anterior, né? Primeiro foi motivo A, depois motivo B, motivo C, até você fechar o atendimento. Show de bola. E lá? E faz muito sentido isso que você fala, porque a gente tem um pós-venda do Monde perfeito. Né? O pós-venda do Monde perfeito vem sendo feito já há anos. E é algo, no momento que a gente foi cruzado pela indicação do Daniel, que a nossa dor, no momento, era o pré-venda. Então, como que a gente vai organizar o pré-venda? Porque eu primeiro preciso aceitar, eu preciso entender, realmente ver a justificativa da implantação de tal sistema de CRM para aplicar, né? E aí eu ficava pensando, qual que é o primeiro momento que a pessoa vai sentir falta de um CRM? Quando está com as vendas baixas. Então, assim, na hora da dor... Como que eu vou puxar clientes que estavam procurando um Mediterrâneo da Europa para eu mandar exatamente essa lâmina que eu recebi de promoção? Tem uma oportunidade de uma companhia americana com voo direto para Miami. Eu tenho os nomes dos prospects que entraram exatamente para esse destino. Foi que ele falou, não adianta eu mandar um trecho internacional para uma pessoa que estava buscando um trecho nacional de Porto Seguro num pacote casado. Então, assim, eu comecei a ter percepções diferentes, né, de necessidade do CRM, desde o momento da dor, né, da vaca magra, que você não está preocupado, porque na vaca gorda você só está tirando pedidos, na verdade. É o WhatsApp vindo, você vai marcando como não lidos mais importantes, só que uma hora pode chegar um momento, né, seja por uma questão macroeconômica, seja por algum motivo, que vai cair esses números. E como que a gente consegue avaliar o qual dar uma atenção maior? Porque não adianta chamar os últimos 30 WhatsApps que você conversou, porque a mensagem não vai estar personalizada para a conversa. Então, como que eu posso ver e analisar desde uma qualificação até um ticket médio, né, envolvido da viagem, que é isso, eu vou buscar 10, 15K para frente, quer dizer, internacional ou um nacional super elaborado. Então, assim, a Calamares, nesse caso do pós-venda, até puxando um pouco o saco do Monde, a questão desde o protocolo, quando deu problema, para a gente fazer toda aquela junção de nomes, de destinos, de pessoas, avaliar por ordem de prioridade. Então, vai numa lista de passageiros, pega os que estão embarcando antes. Pega a lista de passageiro, vamos priorizar quem está com o protocolo mais acirrado. Itália liberou primeiro, tranquilo, não vamos mirar a Itália. Vamos mirar, por exemplo, a Austrália, Oceania, que demorou para abrir, ou vamos mirar nos Estados Unidos, que já tem um protocolo certo. Então, o importante é justamente entender quem que você está conversando, seja no pré ou no pós-venda, para comunicar diretamente o interesse da pessoa. E assim, agora eu entendo porque você indica ele na questão da estruturação de um pré-vendas, porque é isso, né? É ser franco com o cliente, mostrar uma jornada pré-venda super padronizada, e o assunto não é follow-up para te encher o saco. É follow-up justamente para ver se dá continuidade, se eu vou me dedicar o meu tempo a você ou quando você tiver interesse. Porque a gente vê no nosso dia a dia, não é fácil estruturar uma viagem.
Quando você trabalha com um fluxo muito de pacotes, é um pouco mais tranquilo. Você vai em sistema, puxa um regular e passa para o Pax. Mas e agora quando é algo estruturado? A pessoa, algumas vezes, passa 2, 3 horas pensando. Não está 15 dias na Islândia para o cliente fazer? Eu tive um primeiro contato com Maldivas, né? A agência teve um contato primeiro com Maldivas na pandemia. Né? A única coisa que a gente vendia na pandemia era Brasil, Maldivas e México e Dubai. Então, começou por Maldivas justo com um trecho que você não pega um carro e cai num lugar já direto. Você envolve no mínimo 4 meios de transporte diferentes para chegar. Então, tudo isso foi importante para a gente fazer um protocolo. Se um cliente já tem esse protocolo de entrada, esse caminho de chegada até a Maldivas, por que eu não posso replicar isso para o outro do mesmo interesse? Então, é toda essa análise que eu acho extremamente importante. O mais legal é que a gente está chegando no entendimento, né, que a gente está vendo vocês falando, que é o quê? CRM, para existir, precisa ter disciplina. Né? Para você poder fazer, precisa ter disciplina. E dados. E dados, e informações, e dados. Seja anotado num papel, seja anotado numa planilha ou em sistema, né? Para te facilitar aplicar. Depois disso, depois de ter os dados organizados, então daí você pode pensar em aplicar técnicas de CRM para que você, então, possa se relacionar melhor com o seu cliente em maior quantidade, em algum momento, sem parecer para o cliente que é uma automação, né? Porque, Sim. poxa, o cliente está procurando a gente por um serviço personalizado, mas ao mesmo tempo que você não esqueça dele, né? Então, usar as ferramentas de tecnologia para isso, né? O Dani, conversar sempre com a equipe, né? Por exemplo, meu irmão faz o pós-venda. Então, a gente tem lá a assinatura de contrato, é pelo The Forsign, tá? Então, a gente mandava direto no WhatsApp do cliente, só que vinha por um número de terceiro, não do WhatsApp da agência. E a gente percebeu que estava demorando para o cliente assinar. Por quê? Hoje, muita fraude, infelizmente. Aí, eu, às vezes, mandava mensagem para mim, Rafa, veio uma mensagem para mim, é de vocês mesmo? Não, pode, qual que é? Daí mandava o print, não pode, clicar no link, pode assinar. É o nosso contrato. E aí, a gente começou a ficar quebrando a cabeça lá. Até que a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, volta de novo para o e-mail, desabilita o WhatsApp, e lá você tem a função de você clicar no link, né, que vai no e-mail, você pode copiar esse link. Aí, no WhatsApp nosso, a gente encaminha para o link do WhatsApp, no meu WhatsApp, porque daí é meu número mandando para ele. Sim. E aí, com isso, agilizou muito a assinatura de contrato, né? Eu percebi assim, eu tô lá, chega no meu e-mail. E aí, eu comecei a ver assim, assinatura de contrato, assinatura de contrato. Eu olhei pro meu irmão que tá do meu lado, assim, falei assim, melhorou, né? Falei assim, né, os caras estão assinando agora. Por quê? Vinha num telefone de confiança dele. Então, é uma comunicação que o meu irmão não percebe, que tá demorando. E junto a gente fala, cara, por que eles não estão assinando? Né? A gente percebeu, mudou. E assim, essa semana tá fazendo isso. Daqui 2 semanas, pode ser que a gente mude novamente. Porque pode ser que algum cliente fale assim, não tá legal isso daí. Esse formulário não tá legal, eu tô achando complicado. Por que você tá achando complicado? Por causa disso. Quer dizer, igual ele, vão ter outros. Então, a gente tenta ajustar. Então, é uma coisa que sempre está mudando, né? E sempre conversando com a equipe. Feedback. E é legal, só aproveitando, pedir para o pessoal aí, a Paula, né, o Rodolfo, nossa equipe de bastidores, colocar no chat aí para vocês, pessoal, essa ferramenta de assinatura digital. Tem o The Forsign, tem o DocuSign, tem algumas aí de mercado, que a gente vê bastante agências de viagem utilizando, que hoje muitos clientes já não vão mais na agência, né? Ou vão, passam, depois o fechamento é feito remoto e você precisa colher a assinatura da documentação do contrato e aí vocês fazem dessa maneira digital. E isso é legal também, no retorno desse documento assinado que fica digitalizado, você já poder usar a ferramenta do Anexos do Monde para você guardar esses documentos aí e deixar tudo digitalizado ali, organizado. Exatamente. Fala, Matheus. E é entender, né? É uma perspectiva muito legal, né? Que o Rafa e o Diego trouxe. É entender que às vezes a gente vai precisar perder algumas oportunidades mesmo, né? E até descartá-las porque não vai fazer sentido naquele momento. Então, o que a gente faz quando tem todas as informações? Qual tipo de estratégia a gente vai utilizar, né, para aquilo? A gente recentemente mudou também de sede, né, de estrutura, e foi um desafio bem árduo na questão de entender o público que estava entrando ali, né? Então, qual vai ser o canal que o seu cliente vai entrar? Muito se muda, né, nesse momento. Então, a partir do momento que o cliente vai até a agência, ele tem uma percepção diferente, porque ele está buscando confiança, né? Não é simplesmente um lead que chega através da rede social, através do WhatsApp, e às vezes só quer fazer alguma especulação. Então, são momentos diferentes, são pessoas e perfis diferentes, né? Principalmente no turismo, eu acho que tem um público muito vasto, né? Então, a gente trabalha
Desde jovens que querem viajar até os 60 a mais que querem fazer um grupo juntos. Então, entender qual estratégia a cada momento é necessária, né? Maravilha, eu vi aqui já nos comentários, né, o pessoal, a Milene, o Felipe, o pessoal falando que realmente é super importante para fazer o follow-up, como vocês falaram, follow-up de atendimento, naquele momento das vacas magras, né, como você falou, tem hora que chove lead, né, chove cliente pedindo orçamento, tem hora que, poxa, tá com uma folga ali, aí o que eu faço? Como é que eu faço? Aí que você falou, o Matheus falou, não posso errar, né, não posso sair publicando qualquer promoção, qualquer oferta no meu Instagram, porque às vezes eu vou até desvirtuar o foco que eu estou trabalhando um conceito na minha agência. Então, assim, é o momento talvez de fazer aquela tal da repescagem, né? Poxa, quem cotou comigo aí há 20 dias atrás, eu lembro que um cliente cotou comigo há 20 dias atrás para fazer um cruzeiro e agora eu recebi uma promoção de cruzeiro. Como achar esse cliente nessa repescagem, como organizar essas informações, desde para atuar na vaca magra, como o Rafa falou, para organizar uma sequência de atendimento e caminhar, né, por um funil de fechamento. Então, assim, são muitas os conceitos dessas etapas de relacionamento que você pode utilizar, né, ferramentas como o CRM. E até aproveitando, viu, pessoal, para quem não conhece, depois o Rodolfo pode colocar o link aí para vocês, da ferramenta de tarefas no Monde, que ele é um conceito de tarefas ali de follow-up com data de retorno. E para você que ainda não está disciplinado, né, com o conceito de CRM, mas está querendo incorporar na sua agência para melhorar o relacionamento aí desde o momento da gestão do atendimento para caminhar para o fechamento, se está na dúvida de investir numa ferramenta, né, mais parruda, um pouco mais caro até nível financeiro e também de mais dedicação, pode começar com tarefas do Monde para você fazer de uma maneira, digamos assim, mais simples, mas já aplicar a disciplina, que eu acho que o que todos vocês falaram aqui, né, o mais importante para poder ter retorno do conceito de CRM é o quê? Ter as informações organizadas e estruturadas e aplicar uma disciplina do que fazer em cima desse conceito. Dentro do Tarefas, eu utilizava bastante o Tarefas antes de complementar com outros sistemas, né? Então, por exemplo, o que a gente criou? Esse processo pós-venda nosso. Então, assinatura de contrato é o primeiro, assinou. O segundo, montar o aplicativo que a gente entrega para o cliente. Aplicativo, liberação do voucher dentro do aplicativo. Depois, pré-embarque, contato durante a viagem e retorno. Então, esse passo a passo, a gente criou dentro do Tarefas. Então, Daniel já entreguei o voucher. Eu só mudava ele de etapa, de categoria. Vinha para a seguinte. E já colocava uma data para me lembrar. Então, você abre o dia ali. Tá no vermelhinho, por exemplo, assim, clientes a embarcar da semana. Tá no vermelho, são esses daqui. Você já deixou a data, né? Para você lembrar de falar com esse cliente. Então, você tem uma visualmente fácil. Tá dentro do sistema que você já está pagando. Não precisa pagar nada extra, vamos dizer assim. Então, dá para trabalhar assim. Não tem necessidade também de ter outro sistema. Aí, conforme vai crescendo, você vai entendendo mais, você vai vendo que dá para você automatizar algumas coisas, né? Visualmente, às vezes acaba mudando um pouquinho, que eu fico brigando com o senhor aqui, né? Mas dá para você trabalhar dentro do Monde, dentro do Tarefa, assim, que é onde a gente trabalhava. Mas legal, e só abrindo um parênteses aí no que a gente está falando nesse momento, que é o quê? Que eu gostaria que vocês passassem a experiência de vocês, porque a gente vê que muitos agentes de viagens acabam entendendo esse conceito, tem a ferramenta na mão, que já usam o Monde, muitos até contratam uma ferramenta específica de CRM, mas não conseguem colocar em prática. Por quê? Pela falta, às vezes, de disciplina ou por não acreditar que depois de investir esse tempo em fazer o processo, como você falou, vou desenhar o processo primeiro e daí depois, então, eu vou fazer isso ser uma sequência. Eu vou sistematizar esse processo. Então, quando você tem o uso do Tarefas do Monde, por exemplo, você sistematiza esse processo, porque se você cadastrou um follow-up lá e colocou o retorno para amanhã o Monde vai te avisar essa tarefa em azul, e se passou 2 dias e você não deu o retorno, ele vai ficar em vermelho. E vem e-mail para você. E vem e-mail para você cobrando. Então, assim, muitos não conseguem entrar nessa sequência porque se perde, acaba ficando um monte de dados ali, um monte de etapas a atualizar num sistema e abandona o conceito e começa a fazer novamente tudo de cabeça. Preciso dar retorno para aquele cliente, aquele vai embarcar, e que em algum momento a gente, vai crescendo o volume e é duro organizar tudo na cabeça. O anjo da guarda nem sempre é do lado ali, né? Poxa, esse aqui. Então, assim, qual que é a experiência de vocês? O que vocês falam aí para os nossos amigos agentes de viagem que estão nos assistindo? Como criar uma disciplina e acreditar que, poxa, eu vou investir um pouquinho de tempo e depois isso vai virar rotina, né? Depois que vira rotina, fica fácil, porque a gente está falando, nem vendemos ainda, né? Estamos falando em
ajustar o processo para vender para o cliente. E essa rotina é depois também na parte de gestão financeira. Mas qual que é a experiência e a dica de vocês? O Dani, quando eu converso com outros amigos, né, que não estão alinhados dessa forma, eles falam assim, nossa, que legal. Daí, depois disso, eles falam assim, nossa, mas como que eu vou fazer tudo isso, né? Porque é muita informação, né? Isso, como vou fazer tudo isso? Começando. Entendeu? O que você precisa organizar agora? É só o meu pós-venda. Vamos pensar ali, então, que é o seu pré-embarque, tudo certinho. Organiza isso primeiro. Aí depois começa a organizar como, né? Por exemplo, nesse meio tempo, hoje eu estou num sistema, né, de pré-venda ali, mas eu já usei outros. Então, nesse meio tempo, vai tendo migração de um para outro, tá? Sempre vai começar. A gente está passando por isso agora. Sempre vai começar. Então, você vai ter uma hora que vai ter que começar um outro ali. Então, você vai começando, a hora que você vê, tá todo mundo para dentro, vamos dizer assim, naquele mesmo sistema, né? E você vai tentando trazer o quanto antes. E aí vira automático. Tipo assim, é padronizar. E, óbvio, tem que ter desenhado isso. Tem que estar escrito o processo, como vai ser o processo, para você visualizar. Para você visualizar. Isso mesmo. Você precisa visualizar como vai ser. Importante, hein, pessoal? Anota isso, hein? Vocês precisam desenhar o processo e escrever as etapas. Ó, o cliente, primeiro, ele vai entrar em contato comigo. Eu vou recepcionar ele dessa maneira. Depois eu vou mandar, conversar, vou entender com ele, para depois, somente, eu vou mandar o orçamento. Isso. Depois eu mandar um primeiro orçamento, aí eu vou fazer contato com ele para ver o que precisa ajustar desse orçamento, para então depois caminhar para venda. Depois disso, vai ser emissão de voucher e por aí vai. Então, o que você falou é muito importante. A gente tem que desenhar esse processo e seguir. E o que você falou, qual que é a dica? É começar. Mesmo que seja simples, né? Faz etapas macros e começa. Né? E, de repente, começar pelo simples também, né? Começa por básico. passagem aérea. De repente, você quer fazer um lançamento de um grupo. Foca nesse grupo. Qual que vai ser o funil para esse grupo, né? Porque o funil de um grupo internacional não é o mesmo funil de um grupo internacional. Então, começa pelo básico, por um produto que dê para atender a todos. Também, né? Então, passagem aérea, vai fazer um pré-embarque de passagem aérea ou de pós-viagem, também. Trabalha somente naquilo, no momento. Legal. Porque conversando assim, dá a intenção que a gente está falando de um mundo perfeito e pronto. Né? Eu tenho o Daniel aqui, que é um cara que pensou no trade, desenhou algo desenhado por trade, só que você deve ter errado muitas vezes para chegar onde o Monde está hoje. Sim. Mesma coisa o Rafael. Rafael, para ele chegar nesse processo, vamos dizer, perfeito de pré-venda, ele passou por alguns sistemas, passou por alguns problemas, talvez problemas pequenos, talvez até problemas grandes, porque é o que ele falou, algumas vezes tem que recomeçar do zero e descartar algumas coisas. E assim, falando da própria Calamares está engateando demais no pré-vendas. A gente está fazendo uma implementação de um sistema onde a gente tem que ter calma, entender realmente as duas dores. Né? Uma dor de quem vai passar pela jornada, que é o cliente, e outra nossa jornada. Porque algumas vezes a gente pensa muito no cliente, mas qual que é saudável ou não essa jornada, né, para nós do trade? Qual que é o melhor jeito? Né? E aí eu estava até conversando com outra colaboradora da agência, e ela falou um negócio incrível, porque assim, a diminuição de cliques num processo desse é o que a gente sempre vai mirar. Né? Automatizar o que consegue automatizar, e como que a gente pode reduzir isso para não deixar uma impressão do que vai perder tempo? Porque essa era a minha dor. Falou, gente, estou querendo implementar um negócio, só que eu não estou acreditando. Eu, ao invés de colocar encaminhar para... Recebi um amigo, perguntou de uma viagem para a Europa, eu vou lá no WhatsApp, põe encaminhar, já mando direto para a consultora. Mas como que a gente pode controlar isso aí? Né? É mais rápido, só que quando a gente vai entendendo a roda, e hoje você já deve falar isso com propriedade, a hora que você pega a roda e entende o sistema, você está poupando metade do tempo que você poupava antes. Isso é em todo o processo, né? A gente, como o Monde, o pilar principal do Monde é a gestão financeira, né? É o contas a pagar ou receber, o controle do faturamento com os consolidadores, né? Com seus fornecedores. A gente sente muito isso, porque às vezes o agente de viagem, poxa, será que vale a pena mesmo eu cadastrar as vendas totalmente corretas, etc., para que depois o Monde gere a fatura fornecedor para mim, para eu conferir? Sim, porque depois que isso entra na rotina, você vai perder muito menos tempo, né? E é aquilo que você falou, o Diego falou, poxa, será que eu vou acreditar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu não estou perdendo tempo? E tem aquela velha frase, né? É perder tempo para não perder mais tempo depois. Né? E olha que engraçado você falando isso, né? Hoje eu não questiono mais o pré-vendas porque ele estruturou o marketing. Então passaram alguns estagiários,
ele foi o que ficou e foi criando o departamento. E eu não entendia por que ele brigava tanto quando eu falava assim, mas manda para todos nós da base, não tem problema, a gente precisa vender, manda isso aqui. Ele falou, mas não, ninguém vai receber, ninguém vai aceitar, e os que aceitar a gente vai estar perdendo base, porque eles vão por excluir da base, né? E hoje, olha que engraçado, hoje eu não consigo imaginar uma agência de turismo sem um monte de pós-vendas. Não estou falando do pré, porque o pré eu estou aprendendo para afirmar 100% e com base em outras agências, não só a dele, mas outras que têm um sistema, um fluxo bonito desenhado. Mas hoje eu não consigo imaginar uma agência sem um pós-venda, né? Um monte, na verdade, ou seja, qualquer outro sistema, porque o controle está lá. Principalmente na parte de lidar com o fornecedor, não só na questão financeira, mas burocrática também. Sim. Hoje, quando a gente vê, né, eu tive uma troca de gestão do financeiro da empresa, só que a ferramenta continuou. Ou seja, como que eu posso adaptar isso e criar um funil para o departamento financeiro, um para o operacional, outro para vendas, o outro para marketing. Então, hoje, na minha cabeça, não consigo imaginar, na verdade, parando aqui para pensar, não consigo ver como que uma agência sem sistema, sem informações corretas colocadas, consegue lidar com um business desse. E aproveitando, como você falou, né, puxou o gancho aí que estamos aprendendo aqui com o Rafa, aplicar CRM, né, no pré-venda. Não passa o contato para ninguém aí, ó. Não passa aqui não, senão... No pós-venda, o que vocês têm aplicado lá na Calamares? O pós-venda, vamos dizer assim, lógico, tem desde da entrega do voucher, né, e preparar, mas no momento também de fazer um feedback no retorno da viagem. Isso muitas agências às vezes negligenciam essa parte, né, e é importantíssimo, porque é um relacionamento, é uma etapa do relacionamento com o cliente, do CRM, super importante, né? Como que vocês fazem a questão do pós-venda, do feedback? A resposta é tudo. Hoje, assim, para uma tomada de decisão estratégica, não tem outro parâmetro inicial a não ser esse sistema. Então, recentemente, as últimas utilizações frente ao que a gente tinha de informação. Calamares está passando aos poucos a investir em grupos personalizados e próprios. Por onde a gente começa essa conversa? Né? Vamos descobrir qual que é a média de idade do nosso cliente de turismo? É homem ou mulher? É Campinas ou é outro estado? Vamos além disso. É nacional ou internacional? Qual que é o meu share de nacional? Qual que é o share de internacional? Internacional maior? Então vamos abrir mais grupos internacional. Vamos além disso. Qual que é o destino que ele está indo? É tal, já temos parâmetro. Vamos mais além. Qual que é a maior concentração de embarques da nossa agência hoje? Ou seja, qual que é a melhor disponibilidade dos clientes que passam pela agência hoje? Então, assim, desde uma formatação de uma reunião de início de mês, de metade de mês, de análise financeira da empresa, de uma análise de uma projeção, tem dados importantíssimos. Só que aquela coisa, não adianta ter o botão de lista de passageiros e tá todas as informações desencontradas, porque é aí que você vai encontrar o maior problema da sua vida. Então, assim, não adianta ter uma ferramenta e não imputar as informações. Então, hoje, né, foi a constância, porque... pode falar o nome de outra... A constância você vai minimizando os erros, né, e vai lapidando, né? E é o que você falou, não é um bando de dados, né? Tem que ter um banco de dados organizado com as informações corretas lá dentro. E a gente era de outro sistema, acho que a maioria vai saber qual que era, mas era um sistema que você fazia a parte financeira, né, da agência, só que parecia que você estava programando, porque era uma interface que não comunicava um usuário na parte de leitura e entendimento. E aí, foi que até a gente conversou, a gente teve a oportunidade de conhecer o Monde e aí você convidou a gente para ir numa padaria conversar. E nisso, quem fundou... Eu paguei o café pelo menos ou não? Não pagou porque você chamou muita gente. Então pronto, olha lá. Você chamou muita gente. Paula, corrige eu aí nas próximas, hein? A Paula agora cuida disso. Nessa conversa estava uma gestão de quem fundou, que era minha mãe, a agência, né? Isso há 10 anos atrás, 9 anos atrás. E o Diego, que para ele o mundo era tecnologia. Então eu tentava mostrar o meu lado, ela não conseguia entender, e ela tentava mostrar o lado dela e eu não conseguia entender. Isso porque é mãe e filho, hein? Sim. Mais difícil ainda, na verdade. E aí, desenhando e fazendo, a gente fez o que ele falou, a gente começou com um cliente. Falou, você fazendo sua propaganda de sempre, falou, usa aí por 30 dias para você ter uma noção como que é. Aí minha mãe falou, vamos começar por um cliente. A gente pegou até um cliente que era nosso de 30 anos, o mais exigente, que realmente tinha peculiaridades de viagem que ele sempre cobrava.
Dito e feito, terminamos o ciclo, ele voltou de viagem, a gente contratou. E assim, não é fácil, né? Quando a gente muda de sistema, principalmente financeiro, como que eu vou migrar todas as vendas de 36 anos? Na verdade, nem tinha 36 O anos. primeiro porque, afinal, passo é começar do agora, né? Depois pensar em migrar ao passado. Mas é legal o que você falou, porque para começar a sistematizar, né, refazer o processo como você começou com a gente de novo, você falou, eu comecei de pouco, uma amostra, peguei um cliente, comecei a fazer, comecei a organizar os processos. E você falou um detalhe muito importante, você usa hoje a base de dados do Monde para não só o relacionamento com o seu cliente, mas para usar como estratégias, né, como decisões e estratégias de aonde atuar no marketing, aonde potencializar as vendas ou treinamentos com o seu cliente. Porque eu já vi agências fazendo, poxa, ela puxa no Monde e fala, nossa, eu nem imaginava que eu vendo tanto Caribe dessa maneira. Aí ela passou a potencializar mais, investiu num fantour para um vendedor para o Caribe, passou a fazer um pouco mais de marketing nesse destino e ações de ofertas, né? Não só de promoções, mas de ofertar hotéis diferentes para o Caribe, e ela potencializou isso que ela já era boa e ela nem imaginava. Então, fazer uso das informações organizadas que você passa a adquirir através da disciplina, né, de colocar as informações em um sistema como o Monde, faz muita diferença no futuro. Você perde um pouquinho de tempo no dia a dia, mas depois vira rotina e aí você tira proveito disso. Mas você, Rafa, você faz também o pós-venda, feedback, isso está dentro do desenho aí das suas etapas? Sim. Eu falei assim, a gente trata o pós-venda lá na agência, desde a partir do momento que está a assinatura do contrato. Por exemplo, não libera o contrato sem estar com todas as regras lá dentro. Tá? Por quê? Foi uma preocupação que a gente teve com pandemia, que a gente foi ver, nem todo mundo assinava contrato. E a gente teve uma preocupação. No primeiro momento, os clientes começaram a estranhar, falaram, por que eu tenho que assinar contrato? Eu nunca assinei contrato. Aí a gente começou a pautar para ele que para ele é importante, porque já que ele está comprando algo que não é palpável, como que ele vai provar que ele comprou com a gente? Como ele tem em mãos? E aí, com isso, os clientes começaram a assinar. E tendo a regra, tudo bonitinho lá dentro, hoje mesmo a cliente falou, acho que eu vou precisar cancelar. Falei, beleza, 1 minuto. Catei, falei, olha, a regra do seu aéreo é esse, a regra do seu hotel é essa, tá bom? Então, tecnicamente, já está um pedido não reembolsável. Na hora da venda, você já inclui no recibo. Já coloco no recibo. Então, ele tem em mãos, e quando ele tem em mãos, ele não questiona. Fala, mas está no seu contrato. Então, você quebra essa questão do questionamento dele, facilita seu dia a dia na conversa com ele, e a gente vai, então, faz a assinatura, liberação do aplicativo para ele, liberação de voucher. Aí, antes do cliente viajar, a gente faz um checklist com ele. Então, hoje a gente criou um formulário onde ele mesmo vai preenchendo, para até ele, né, falar assim, nossa, seguro viagem, esqueci, vou fazer no cartão ou vou comprar, né? Carro, não vou precisar. Então, ele começa a fazer o checklist, então ele começa a dar uma atenção para a viagem dele, porque é muito comum também o cliente antes compra, vai embarcar e às vezes não está nem sabendo o que vai fazer, né? Porque ele fica esperando você mandar as coisas para ele e ele não presta atenção. Então, você começa a fazer o cliente focar na viagem. E aí, quando ele retorna, no meio da viagem, o aplicativo nosso manda mensagem para ele. Chegou bem, né? Alguns pushes para eles lá. A gente já está vendo a possibilidade de trocar isso por um WhatsApp, para ficar mais fácil a conversa. E no retorno, a gente manda um formulário para ele de avaliação. Aí, com esse formulário novo, ele consegue pôr estrelinha no hotel. Então, fica mais, né? Visualmente fica melhor para ele, né? Visualmente fica melhor para ele do que só digitar, né? Então, ele vai colocando ali essa informação. E ali tem 2 perguntinhas importantes, né? Qual que é a próxima viagem e quando ele pretende viajar. Qual que é a próxima viagem, pessoal? Isso aí é mais uma dica importante, mais uma ação fantástica aí de CRM, né? De conceito de CRM, que eu falo muito pro pessoal, né? Para as agências e para todo mundo quando eu vou visitar uma agência ou outra, a gente fala, lógico, do financeiro, da importância, porque tão importante quanto vender é você ganhar o dinheiro, você ver a receita no final do mês, né? E aí não adianta só gestão em cima de venda ou de pós-venda, você tem que fazer a gestão em cima do financeiro, que o Monde faz muito bem. Mas como você falou, eu preciso organizar esses processos desde a assinatura do contrato, por quê? Porque o cliente em algum momento vai precisar cancelar, vai precisar alterar, e a margem, a não ser que alguém, alguma agência de viagens, descobriu milagrosa, mas a margem nossa não é tão alta, a ponto de você se dar ao luxo de ficar errando, de ficar perdendo, ou de ter que reembolsar o cliente de uma coisa que ele fala, não, você não me falou, não estou documentado. E até, por exemplo, os vendedores lançam a venda, mas o fechamento dessa questão, né, da conferência das regras sou eu que faço. Por quê? Porque às vezes ele esquece de pôr, por exemplo, no aéreo, o FII de $40 lá para reemissão. Ele só pega a regra que o pessoal mandou
Aí, às vezes, o atendente lá da consolidadora também esqueceu de informar que tem um FII, porque é uma coisa tão automática que ele esquece de informar você. E aí eu fui lá, né? E no meu contrato, para evitar isso, que tem o contrato do Monde, eu já ajustei ele também, falando que vai ter as nossas multas, além das multas do fornecedor. Então já tem um valor lá que é negociável, óbvio. Eu posso, mas pelo menos está escrito que é X%, para evitar essa questão de, na hora de cancelar, o cliente fala assim, mas, né, vou ter que deixar mais isso ainda. Vai, estava no contrato. Ou seja, vamos resumir então. É mais um conceito de se relacionar bem com o cliente, que a gente sabe que a gente trabalha para dar tudo certo, né? Para que o cliente embarque e que a venda seja 100%, mas em algum momento pode ter um cancelamento, alguma coisa. E nesse momento você também precisa manter um excelente relacionamento com o seu cliente. Sim. E é bom que não exista ruídos, Não. porque você precisa que ele volte, que ele continue indicando a sua agência. Então, esse processo que você sistematizou de todos os clientes tem que ter recibo assinado, Sim. Todos os clientes têm que constar na documentação dele como vai ser as regras de cancelamento no futuro, se precisar, né? Em algum momento, quando ocorrer esse pedido, a gente vai voltar nessa documentação que está organizada, provavelmente, que eu conheço a sua agência, dentro do anexo do Monde, que você rapidamente puxa ali a venda ou o cadastro do cliente, você vai achar isso já anexado, né, no Monde. Então, é a sistematização de um processo que você desenhou, que você escreveu, que lhe poupa tempo, lhe poupa ruídos, né, na conversa e no seu histórico junto com o cliente. E assim, né, não é uma coisa que você está aqui, né, assina e impõe, né? Quando a gente caminha isso para o cliente, eu já tenho um texto explicando por que estou te mandando o recibo, porque nele tem todas as suas regras, se amanhã você precisar cancelar isso, então já está resumido para ele, explicando o motivo dele ter que assinar isso, que na verdade é um comprovante fiscal dele lá. E até o que você falou, você passou para aqueles clientes que não queriam assinar, que não é só para respaldar você, é para respaldar ele também. Ele, né? Ele está comprando uma viagem, não é que nem um calçado, um tênis que ele vai pegar e já vai levar com ele agora. A viagem, poxa, vai ser entregue daqui 6 meses e conosco, viu? Aproveitando conosco, agentes de viagens, vai ser entregue. Você aí que não é do turismo, é o consumidor final e está nos assistindo também, comprem com agências de viagens que no final a gente vai entregar o produto. Com certeza. E aí, né, Dani, você tem uma comunicação mais clara com o cliente, explica o processo para ele, e na minha visão, né, eu como cliente, se uma empresa me apresenta isso, a profissionalização que essa empresa tem. Então, estou comprando de uma empresa realmente, né? Já teve um caso, uma cliente falou assim, não, Rafa, eu confio em você. Eu falei, muito obrigado, agradeço de coração. Falei, mas se eu morrer amanhã, como que você vai cobrar do meu irmão que está aqui, que fala, eu tenho uma viagem aí, você precisa me entregar. Você não tem mãos, entendeu? Mas vamos aproveitar aí, puxando aí um gancho para mais uma dica prática aí que vocês falaram, né? A gente tem tanto o processo da repescagem daqueles clientes que começaram a cotar conosco, entrou em negociação e não fecharam, né? Sim. Em algum momento usar da teoria de CRM, das ferramentas, do próprio Tarefas do Monde, né? Ou dos WhatsApps arquivados ali, né? Com uma etiqueta em algum momento, para você voltar naquele cliente dali 20 dias, dali 30 dias, né? E poder reiniciar a negociação com ele e ver se agora vai estar no momento de compra. Então, temos essa repescagem. Mas aquele gancho que falou, depois do feedback, o cara voltou, deu tudo certo, e aí, qual que é a próxima viagem, né? Esse conceito de CRM que potencializa vendas e que a gente sabe, é muito mais barato vender para um cliente que já é seu cliente do que conquistar um cliente novo. Por quê? Você já conhece, já teve uma experiência com ele já tem um pouco mais de confiança em você para se abrir mais, ele vai confiar mais em você quando você falar, você lembra o que você passou nessa? Eu falei, pega um voo direto, não vai com conexão, você está com criança, é melhor você fazer um voo direto, vai investir um pouquinho mais, ele vai falar, é verdade, eu lembro, essa última aí foi um perrengue mesmo, lá para ir para Bariloche, eu com a molecada, tudo lá, ficar horas ali em Buenos Aires para depois seguir viagem. Aí vai sendo muito mais fácil você vender para ele com maior qualidade, ao mesmo tempo rentabilizar mais. Então, como que vocês trabalham aí essa questão do... Qual que é a próxima viagem, né? Como anotar isso, se fazem ou não algum trabalho na parte prática para poder vender novamente para o mesmo cliente? Eu estou complementando, então. Aí, quando ele preenche lá a próxima viagem, ele dá o ok do enviar esse formulário para mim do feedback, esse formulário já cai no meu sistema como prospecção. Então, já está na coluninha de prospecção. Que é o da próxima viagem. Que é da próxima viagem, entendeu? E como eu tenho, por exemplo, que eu falei para você, vou fazendo processo, gostou do orçamento, agora é fechar ou finalizar o atendimento, tá? Se eu percebo que é um cliente que, na verdade, assim, está na dúvida ainda, mas é um potencial forte, e vai para uma outra coluninha, que é lá, tipo, de stand-by, entendeu? Que eu sei que é um cliente que pode comprar realmente,
É que ele não me deu a resposta, eu já comprei em outro lugar. Cara, vou comprar em outro lugar, beleza, fecha o atendimento, e ok. Mas se eu percebo que é um cliente ainda que está na dúvida, que eu sei que porque muitos têm empresa, tem o comércio da cidade lá, eu deixo na coluninha lá do lado. E aí, numa dessas, esses dias mesmo, mandei para cliente, falei, olha, você falou que você queria viajar em janeiro, saiu um bloqueio novo aqui, mandei para ela, falei, Rafa, vou ter que mudar, acho que eu vou viajar só em julho, né? Em julho. Falei, beleza, já mudei para julho, né? Falei, não, tem problema, é que você tinha comentado comigo que você queria ir em janeiro. E como saiu esse bloqueio essa semana, eu lembrei de você. Lembrei. Nossa, agradeço de coração você me lembrar, tal. Então, você cria uma comunicação mostrando que você está atento também à demanda do cliente. Você toca né? nesse assunto do que ela permitiu você Sim. falar, porque é uma coisa você fala, oi, tudo bom, decidiu alguma coisa da sua viagem? Ou não, oi, você falou que a partir do dia 3 você ia ter uma definição por conta das férias da empresa do seu marido. Como que você abre o portal? A comunicação é muito mais fluida, né? Isso. Não é como se fosse fazer aquele antigo telemarketing que é seco, né? A frio. Você fala, pô, quer comprar uma viagem? Tá te ligando e quer comprar uma viagem? Não. Ela te deu Você permissão. Você tem um gancho para puxar do cliente. Olha, lembra quando você voltou da outra viagem, você falou para mim que queria viajar em janeiro, agora saiu uma oferta, eu tô te mandando. Ela deu outro gancho. Não, janeiro não dá, mas julho pode ser que sim. Opa, então em fevereiro, março, você vai ligar para ela de novo. Né? E foi o que a gente conversou lá na agência. Por exemplo, se o cliente voltou agora em outubro. Aí falou que a próxima vontade, só tira férias de outubro, é outubro novamente, tá? Resumindo, a partir de dezembro a gente já tem, né, a possibilidade de ver viagem para outubro, beleza? Pô, mas acabou de voltar. Então, o que eu falei para eles, dá uns 3, 4 meses, e aí você começa, deixa virar o ano num caso desse, e aí você viu algo para aquele destino, você encaminha e fala, ó, você comentou comigo que nas próximas férias você gostaria de ir para Nova York, saiu um bloqueio agora, tá com uma promoção nesse hotel. Então, você já deu o gancho com o que ele falou para você. Nessa hora, você quebra aquela rejeição da pessoa. Ele fala, pô, o cara tá me ligando, o que ele tá me ligando? O que ele quer oferecer? Né? Fala, não, mas você falou para mim que queria isso. Lembrei de você. E todo esse processo, Dani, assim, a gente conversar, de estruturar, de ter esse entendimento, de, vamos por assim, criar essas etapas de atendimento, até os nossos atendentes perceberam que a venda está sendo mais rápida. Se demorava 3 semanas, virou para 2, começou a ser mais rápida, né? E para eles também, quando eu falei que está aquele mês que acho que está parado, que eles falam, pô, mas como que eu vou vender 100 mil? Vender 100 mil é 5 viagens de 20. Concorda comigo? Então, você pegou lá 3 viagens para a Europa, 2 para o Caribe e deu 100 mil, que é a média hoje que você tem. Então, foca naquele cliente. Viu que tá precisando. Né? Precisa melhorar o preço do hotel, vai fazer um checklist de preço nos fornecedores, que a gente sabe que tem uma diferença. Ver se tem alguma outra data melhor. Então, você começa a ter essa preocupação também de não só simplesmente mandar o orçamento para o cliente e deixar ele lá resolver. Você começa a querer trabalhar melhor esse orçamento. Entendeu? E depois da venda, trabalhar também todo o contexto, né? Dos acessórios, digamos assim, ou do complemento. Sim. Porque às vezes a gente vende o aéreo e o hotel para Orlando e, poxa, esquece que o cliente vai precisar de ingresso, às vezes vai alugar um carro, tem o seguro viagem, né? A Sim. GTA, nosso patrocinador, estava aqui. Então, assim, tem muita coisa para você poder se dedicar mais ao cliente, acompanhar ele nessa etapa e poder fazer mais receita. E tudo, acho que é como você conversa, que a gente está falando até agora, que é conversar com o cliente, né? Então, é tudo como você conversa. Eu vou dar um exemplo. Tinha dificuldade para vender, às vezes, seguro viagem, o cliente classe A nosso. Por quê? O cara tem o Visa Infinity, o cara tem uma Amex, que dá o seguro para ele. Então, na cabeça dele, está segurado. Aí deu o que fazer. E eu sempre gostei de analisar o seguro. Fazer, deixa eu ver o que esse seguro quer. Tem a GTA. E eu falo para eles, olha, o seu seguro eu vendo para esse perfil de cliente, ou o outro vendo para esse perfil de cliente. Por quê? Porque né, são apólices e uma encaixa melhor para cada perfil. E aí eu comecei a entender o porquê, como que eu vou argumentar com esse cara. Aí eu peguei, estudei toda a apólice do cartão, peguei todo o diferencial que tem, tipo uma GTA, montei um material para ele, então tem material pronto. Aí quando ele fala assim, vou usar do cartão, eu falo que, olha, eu também tenho esse cartão, eu não gosto de usar. E vou te explicar por quê. Aí eu mando esse material para ele. A conversão de compra de seguro aumentou. Porque ele falou assim, mano, se o cara que tem agência de viagem tem um cartão e não usa, só que antes era assim, eu não uso, então eu tava entendendo assim, eu não uso porque você quer vender para mim. Eu falei, não, cara, isso daqui, ó. Então eu desenhei para ele o porquê que eu não uso. É muito boa. Entendeu? E aí começou a aumentar a venda de cartão. Mesmo o cara com o cartão, né, ele compra da gente. Entendeu? Começou a comprar. Ou seja, e é um ticket médio maior, né? Faz parte do relacionamento do cliente com o cliente, né? Poder
ser mais claro com ele, Sim. né? Poder elucidar para ele a diferença das propostas, do que ele Sim. tem, do que você tem. E é o que a gente até fala também no recurso de orçamentos do Monde, né? Que depois a Paula pode colocar aí também para vocês o link, que até a Cris, na live anterior, ela falou, poxa, eu tenho que me colocar como cliente, como que eu estou recebendo o orçamento? Será que eu, como Sim. cliente, vou entender esse orçamento, vou entender essa proposta? Tipo, mandar Então, TKT em código. então, às vezes, mandar a palavra DBL. Poxa, o cliente não sabe que apartamento duplo é DBL. Você não pode. Então, assim, Isso. se relacionar com o cliente vai desde pensar em como você está escrevendo, se ele está conseguindo ler o seu orçamento, né? Quer ver? Então, assim, tem muitos detalhes aí pra gente... até o tempo nosso está acabando, Acabando. mas a gente vai poder falar muito desse tema. Nós já temos alguns blogs aí no nosso material, monde.com.br. Eu vi que o pessoal está perguntando aqui sobre a parte jurídica, a parte que a gente tocou aí da assinatura, a parte de cláusulas de cancelamento. Vamos disponibilizar a palestra que teve ontem de jurídico, tá? Peço que vocês assistam aí e podem enviar as perguntas para a gente, que a gente direciona aí para o Dr. Marcelo para poder responder. Mas aproveitando aí para a gente poder estar caminhando para o finalmente, o que vocês aí podem indicar, dar dicas para que, resumidamente assim, dicas práticas para que a agência que está querendo implantar os conceitos de CRM, como aí, o que tocou em vocês, o que vocês já passaram, né, entre erros e acertos, como o Diego falou, o que vocês podem dar de dica prática, rapidamente, para a agência poder implantar um conceito de CRM? Ou por onde começar? No pré-venda, no pós-venda, no feedback? Para quem está começando, o cálculo é simples, comece agora, porque no final vai fazer muito resultado. Você consegue, através de uma implementação no início de um business, saber se você tem a necessidade ou não da contratação de uma nova pessoa. Começando por aí. 2, para onde atacar. 3, para onde nichar. E para quem já tem algo realmente formatado e realmente um pouco mais antigo de mercado, é começar do zero para frente. Porque é inevitável. Dificilmente 2 sistemas do mesmo sentido vão se conversar, porque, querendo ou não, são concorrentes diretos. Dificilmente você vai ter dados assertivos. Então, vai começar por blocos. Vou entrar para o Monde, beleza. Vou mirar primeiro no pré ou pós? Eu iria para o pós. Terminou o pós, zerou o pós, entendeu o funcionamento? A interface consultora está perfeito, está definida, onde vai qual taxa? A interface financeiro está conseguindo comunicar? Está batendo os números? A conciliação financeira está batendo? Beleza, vamos para o bloco pré-venda. É mais ou menos esse recado. Show de bola. E você, No meu Matheus? caso, pessoal, eu vou dar 2 dicas. Eu acho que é bastante a gente analisar o que a gente já tem na base, né, dentro da nossa carteira, e analisar qual que é o período de compra daquele cliente, né, no tempo todo que a gente tem de agência, toda a duração, a partir do momento que você fundou a sua agência mesmo, né, eu acho que tem muita gente aqui também que é urgência, então tá procurando entender um pouquinho do mercado ainda, então entender aqueles clientes que você já tem, né, o famoso lifetime value. Então, entender qual é o ticket daquele cliente, né? O que você direciona, o que você deixa de direcionar naquele momento específico. E também entender que números não são só números, né? Números também sentem. Então, ter esse relacionamento de uma perspectiva realmente humana junto com a pessoa, né? Atrair esse cliente para dentro, ser amigo dele também, é super importante, né? Porque nada melhor do que a gente entender a pessoa diretamente do que a própria O que falaram convicção. aqui para ter sucesso como agente de viagem, tem que gostar de pessoas, em primeiro Gostar lugar. de pessoas. Antes de tecnologia, antes de processo, tem que gostar de pessoas. E você falou a outro aí fundamental, tem que entender das pessoas, para a gente poder A gente vender tá bem. lidando com sonhos, né? Entender de produtos e entender das pessoas. E aí você faz aquele casamento perfeito das vendas. E aí, Dani, Rafa, qual que é a dica prática 2 aí? coisas. Primeiro, melhorar a comunicação sempre com o cliente, né? Por exemplo, o que a gente faz lá? Vai enviar o contrato, vai enviar uma proposta para o cliente, perfeito? O cara não sabe se é double, o que é Pax, então você manda escrito, isso é complicado. Todo mundo tem Zoom no computador, acho que hoje, por causa da pandemia. Abre uma chamada com você mesmo, compartilhe aquela tela, grave a apresentação da sua proposta,
Por exemplo, abre a página do Monde que você montou a proposta. Olha, aqui é seu aéreo, o voo sai tal horário, já coloquei com bagagem, esse horário é melhor porque o outro horário que saía muito cedo tá ficando mais caro. Vai dando as informações no Gostei vídeo. dessa dica, hein? Não tá Vai deixando o cliente interpretar o texto do seu Isso. orçamento. Já vai- Você já grava e já vai explicando. Já vai explicando por que você colocou aquele horário, tá? Finalizou, coisa de 2 minutos, 3 minutinhos. Finalizou, salvou em arquivo, encaminha em arquivo, porque se você mandar em imagem, em vídeo, vai ficar pesado no WhatsApp, então manda em arquivo, perfeito? Cliente abre, olha, você vai perceber que o número de retorno de perguntas, dúvidas para ele vai diminuir. Diminuiu? Falou, então você já tem um preço médio disso, aí você começa a focar, vamos fechar o aéreo agora? Ó, fechou o aéreo, agora descobre para mim qual que é o hotel, agora vamos fazer checklist de preço desse hotel nos fornecedores. E aí você vai fazendo por partes. A hora que você viu, você fez a venda. Entendeu? Então, comunique melhor, tá? E na questão do processo, jornada do cliente. Entenda como esse cliente vai entrar e como ele vai sair, né? Vamos dizer assim, dessa comunicação com você. E como que seria isso? Aqui é melhor o WhatsApp? O orçamento, eu brigo com os consultores lá. Às vezes o Ítalo tá lá comigo lá e fala assim, mandei e tá perguntando, né, qual que é o preço total para todo mundo. Eu falo, você gravou o vídeo? Não gravei, tava com pressa. Eu falei, então... Como é que você não foi claro com ele? Como é que é? Você vai questionar. Você mandou em japonês para ele, em alemão, entendeu? ou você mandou em português? Se você Tem fala, olha, lembrando, aqui o valor é total por pessoa, aqui o valor então você põe essas informações no vídeo, e as pessoas são visuais, tá? Então, olha, nós percebemos assim, diminuiu muito aquele questionamento, aquelas perguntas, né, que já estava lá no texto, mas que ele não lê, na verdade, e as pessoas não querem ler. Não querem ler, querem leitura dinâmica. Então, assim, vídeo de 2, 3 minutinhos, explica. Tá? Às vezes eu falo até correndo rapidinho, mostro os orçamentos, porque às vezes você manda lá 3, 4 PDFs para a pessoa. Como que ela vai interpretar aquilo lá? Qual que é a diferença de um para outro? Então eu já explico no vídeo primeiro. Falo, tá vendo? Eu tô te mandando isso daqui, que é data tal. Mas olha, tá R$1.000 mais caro que essa outra data aqui. Que é essa data que você pediu para mim. Mas essa é a data que eu achei melhor para você. Eu vou dar uma dica para você, viu, que você é meu amigo. Gostei dessa dica aí de gravar, mas aí você não manda mais 3 PDF para ele, tá? Você faz num único orçamento no Monde, já os 3, e você, no PDF, seu cliente, vai ter que ficar dando zoom aqui, ali no Monde ele consegue ver em qualquer dispositivo. E aí você simplifica. Gasta um pouquinho mais de tempo aí para não deixar o seu cliente perder tempo. Simplifica. Né? E o que você falou, tem que gastar um pouquinho de tempo, porque às vezes os amigos falam assim, mas que hora você fez isso? Aquela hora do seriado à noite, computador na mão, revendo o que você escreveu, o que você fez, isso diariamente praticamente. Amigos, é isso aí, viu? O bate-papo tá excelente, acho que tem bastante coisas aí para falar, né? Você queria complementar alguma coisa? Eu ia complementar um negócio que, assim, algumas vezes a cabeça, pelo menos a minha de vendedor, no começo era muito voltado para a conversão de vendas. Mas a gente falou de um assunto aqui que o Dr. Marcelo também comentou bastante no podcast dele, que é justamente a parte jurídica. É assim, comece porque faz sentido para ambos os lados. Obviamente que a elaboração de um contrato unilateral não existe mais perante hoje o mercado, né, do consumidor, mas comece. Por onde eu vou começar? Comece com pacotes acima de 10 mil, né? Porque quanto maior o pacote, maior a consequência, vamos dizer. Porque é algo que eu tinha muito na cabeça. Como organizar isso? A Calamares está 100% resguardada de contratos. Mentira. Né? Porque a gente sempre vai buscar aprender e buscar números maiores. Mas hoje a gente fica tranquilo que quando a gente precisou, ambos os lados estavam resguardados. E uma coisa eu aprendi muito com a minha mãe, o combinado não sai caro. Combinado não sai caro. E para lembrar o combinado, nada mais do que você gerar um recibo pelo Monde, cadastra a venda no Monde, coloca todas as informações, coloca as informações, como o Rafa falou, das possibilidades de alteração e cancelamento, gera para ele um PDF ali num documento de assinatura eletrônica e está combinado. Guarda aquilo no anexo para se você precisar revisar o combinado e está tudo certo. Porque ele pode não concordar, mas quando você fala assim, mas eu te encaminhei essa informação, ele fala assim, eu não vi. É isso. E se tem um passo à frente, é má fé. É isso aí, maravilha, viu? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí, de Araras, a Cris agora há pouco de Porto Alegre, né? A Ana Virgínia ontem lá do Nordeste, o Dr. Marcelo de Taubaté. Então, pessoal, vocês aqui de Campinas, né? Pertinho, mas que bom. A gente agradece muito a todos vocês que participaram do nosso Monde Upgrade em mais uma edição. O Upgrade é que é para a gente sempre possa aprender um pouquinho mais, né? Talvez algumas coisas são repetitivas, mas a gente assiste, a gente sempre pega um detalhezinho ou outro, e muitas das coisas a gente vê que não mudam
e que a gente precisa simplesmente fazer, colocar em prática, né, no nosso turismo. E então a gente agradece a todos vocês aí, agentes de viagens. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Ancoradouro, um excelente consolidador aqui baseado em Campinas, a Contator, escritório de contabilidade focado aí nas agências de viagens, GTA Seguro, sempre ao lado aí de vocês, agentes de viagens aí na proteção com seus passageiros, né? A Schultz, como o Haroldo fala, né, a marca do turismo, levando aí pacotes nacionais e internacionais, e a Orinter, né, um grande operador aí, focado aí nos agentes de viagens, com uma estrutura gigante e parceira também dos agentes de viagens aí para produtos aí do Brasil e de todo o mundo. Agradeço, então, a Paula, a Isabela, né, a Catherine, o Rodolfo, toda a equipe de marketing, toda a equipe da Monde, que faz com que o Monde não seja só um aplicativo, né, não seja só um software, e seja também uma empresa que se dedica para o sucesso dos agentes de viagens, tá certo? Para que vocês possam aí continuar como um importante canal de distribuição no nosso setor, que cresce a cada dia e que temos oportunidades aí, desde que você goste de pessoas, entender de pessoas, ser explorador, como falaram há pouco aqui, para você explorar os produtos, os destinos, conhecer e fazer um pouquinho de gestão, seja no CRM, seja no financeiro, um pouquinho de gestão aí com as suas informações, para que você possa fazer uso da tecnologia, né, e tirar proveito disso. Então, agradeço aí. Quiserem dar um tchau? Não, obrigado, Dani, pela oportunidade. E assim, é um assunto que a gente gosta de conversar e que eu sempre falei, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas você tem problema de te ligar? Eu falei, não, cara, porque acho que quanto mais profissional tiver nosso setor, e foi uma coisa que eu sempre escutei, porque a gente sempre fez parte da Viesp, da BAV, né? Quanto mais profissional tiver o setor, e quanto mais você conseguir que as pessoas sejam profissional, você está subindo junto, Mas né? o cliente vai lembrar, quando ele precisar de comprar viagem, ele vai lembrar, pô, vou numa agência de viagens, né? Então é bom. Isso mesmo, tá. Agradecer também, e só pegando um gap, acho que foi você que falou, que foi no aeroporto, alguém comentou comigo, nossa, tem tanta gente no aeroporto, como que tem tanta agência de viagem hoje no Brasil e no mundo? Falei, vai no aeroporto de Guarulhos e você vai descobrir o porquê disso. Isso mesmo. Então, é um trade que um tem que muito complementar o outro, porque a gente tem um mercado gigantesco pela frente. Então, oportunidade não mercado falta, né? para todos. É isso aí. E tá sempre lotado, viu? Voltei de Buenos Aires ontem, o avião tava lotado de torcedor do Boca, vindo pra cá pra assistir o jogo hoje. Tinha bastante. Pra chorar um pouco. Tava cheio. Vamos ver como é que vai ser, né? Pessoal, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos aí e até o ano que vem. Até mais. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.